Vamos lá? Continuando então. A gente tem aqui, além dos pronomes demonstrativos, né, que a gente viu no outro bloco, que pode ter uma função tanto catafórica, né, quanto anafórica, a gente tem os pronomes relativos, que são sempre anafóricos. É importante conhecer os pronomes relativos todos, principalmente a utilização do qual e da qual e do que, quando o que puder causar ou causar algum tipo de ambiguidade no seu texto, tá? Além disso, a gente tem os advérbios e as expressões adverbiais. Então, dessa feita, acima, atrás e outras. Então, olha aqui, ó. Há feirantes que facilitam o trabalho dessas pessoas. Oferecem-lhes, ó, esse lhes está retomando quem? Pessoas. E o oferecem aqui retoma quem? Feirantes. Veja que retoma por elipse, eu não precisei colocar o sujeito aqui de forma explícita. O que? De qualquer modo. Então, ó, oferece-lhes o que? De qualquer modo, eles iriam jogar fora. Olha o eles aqui recuperando de novo quem? Recupera quem? Ó, feirantes. Então, eu recuperei o feirantes de duas maneiras. Uma por elipse e outra por pronome pessoal. Mas outros parecem ciumentos do teimoso aproveitamento de refugos. Então, ó, quem são esses outros? Feirantes. Só que eu dividi esse grupo de feirantes. Eu coloquei um, né? Que vai oferecer aquilo que eles iam jogar fora, e os outros parecem que são mais ciumentos. E chegam a recolhê-los. Aí recolhe quem? Os refugos. Tá vendo? Para não os verem coletados. Verem quem coletados? Os refugos. Então, eu fiz diversas retomadas aqui, por meio de pronomes e elipses, em que a coesão, né, que é o processo principal da gente, foi estabelecido, foi concretizado, tá? Outro exemplo, a pobreza cresce absurdamente. Isso é um problema muito sério. Tá vendo aqui o isso? O que isso retoma? Isso retoma a ideia. Tudo que foi dito anteriormente. Então, isso retoma tudo. Você não usa essa é um problema muito sério, não isso? Ou seja, o fato de a pobreza crescer absurdamente é um problema muito sério. Então, isso é o que a gente chama de referência endofórica. Por que ela é endofórica? Porque ela está toda dentro do texto. Ou seja, todos os termos que são recuperados dentro do texto. Anafórica. Por que é anafórica? Porque é para trás. Aqui eu repeti. Ó, esta foi e sempre será a melhor solução. Estudar bastante. Olha o esta. Em vez de fazer uma retomada, ele está fazendo uma apresentação. Ó, o esta. Esta foi a melhor solução. Qual? Estudar bastante. Então, a ideia está para frente. Os alunos querem e precisam que alguém apareça. Quem é esse alguém aqui? Pode ser o diretor ou o dono do curso. Olha alguém que também fazendo uma catáfora. Essa é a referência endofórica catafórica. Por que ela é endofórica? Porque todos os termos recuperados estão dentro do texto. Por que é catafórica? Porque está numa relação de apresentação para frente e não de retomada. Agora, esse aqui é o grande problema dos textos argumentativos dos alunos. A referência esofórica é aquela que ficou na sua cabeça, que você não colocou no papel. É aquela que a gente diz que está fora do texto, não está dentro do texto. Olha ali, ó. O chefe solicita que a funcionária vá hoje ao escritório. A pergunta é, quando é hoje? É hoje o momento que o texto foi elaborado? É hoje o momento que a gente está lendo o texto? Quando é o texto? Isso aqui é um problema. A não ser que você coloque o hoje como atualmente. Aí tudo bem. Se o seu hoje significar atualmente, não vai ser um problema com o seu texto. Eu aqui no ano passado fui muito feliz. Quem é o eu? Não sei. Quem é o aqui? Não sei. Onde é o aqui? Não sei. No ano passado, esse ano passado é quando? 2016, 2015, 2014, entendeu? Então, todas essas referências aqui são referências esofóricas, ou seja, eu não tenho
as diferenças necessárias dentro do texto para recuperar as informações. Neste país não se sabe ao certo quando reclamar. Olha só, se você vai falar do Brasil, coloque explícito no seu texto que vocês estão falando sobre o Brasil. Porque aqui, ó, neste país, eu não sei qual é o país que a gente está tratando, tá? Isso tudo a gente chama de referência esofórica. A gente também tem a coesão por elipse, eu já mostrei naquele exemplo dos feirantes aqui, ó. Os jogadores chegaram há 2 dias. Deverão treinar ainda amanhã. Quem é que deverão? Ó, os jogadores. Eu simplesmente fiz a elipse, né? Não precisei substituir por um outro seu nome, poderia ser os atletas. A única coisa que eu fiz foi a elipse, ou seja, eu não repeti o sujeito desse verbo. Com certeza, se essa situação não se reverter, os alunos não ficarão satisfeitos. Sairão da universidade. Quem que sairão? Olha lá, ó, os alunos. Fiz uma referência ao quê? Por elipse. E buscarão condições melhores. Quem é que vai buscar? Os alunos. Tá? Também elipse. Ambas aqui anafóricas. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Na referida cidade, olha só, a gente não tem que evitar esse tipo de termo, referida e mesmo, porque isso às vezes causa uma certa confusão no texto. São palavras que existem na língua e podem ser utilizadas, mas elas não são muito adequadas para isso. Então, olha só, cuidado. Como é que você... aqui, ó. João Paulo II, ontem em Varsóvia, na referida cidade, o mesmo disse que a igreja continua a favor do celibato. É a mesma oração, não sei por que eu repeti. Então, para você não usar esse negócio de mesmo e referido o tempo inteiro, porque isso gera um problema, o que você vai fazer? Retomadas possíveis. Quais são? Utilize sinônimos, faça elipses. Olha aqui, ó. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Na cidade, por que você vai botar referida? Na cidade. O Papa, ele não era o Papa? Então, são expressões que se recuperam. Depois, João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Na capital da Polônia, olha, retoma Varsóvia. Disse, elipse. Quem disse? João Paulo II, o Papa. Eu fiz uma elipse. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Lá, ó, por que aqui eu posso usar o lá não é esofórico? Porque o último lugar que eu cito é Varsóvia. Sua santidade, quem é a sua santidade? João Paulo II, retoma também. Diz que a igreja continua a favor do celibato. Então, todas essas formas são formas possíveis de substituição que fazem com que você evite o mesmo e o referido e que pode causar algum tipo de ambiguidade no seu texto. Beleza? Tá. Vamos falar agora sobre a questão da coesão lexical, que é aquela que eu falei que a gente faz do ponto de vista semântico, né? A recuperação das ideias. A gente falou, então, sobre a coesão sequencial, né? Que a gente trabalhou com os pronomes, com as elipses, com a presença do sujeito, ou a ausência dele. E agora a gente vai trabalhar no campo das ideias, a coesão lexical, que é mais ou menos o que a gente fez agora com a questão do João Paulo II, quando a gente usou sua santidade, é uma coesão lexical. Então, olha aqui, ó. O goleiro do Flamengo senta a mão nas mulheres. É o meu primeiro referente, goleiro do Flamengo. E o presidente da República, o segundo referente que eu apresento. Pisa na bola como se fosse um homem comum. Cartão vermelho para os dois. Não foi uma boa semana para Bruno. Quem é Bruno? O goleiro. E Lula? Quem é? O presidente da República. Então, em vez de repetir de novo goleiro e presidente, eu usei o nome deles. Por que não se calaram? O capitão do time mais popular do país e o presidente mais popular da história. Então, por que a coesão aqui é do campo do léxico? Porque é do campo da palavra, do campo das ideias. Então, eu digo aqui, ó, o goleiro do Flamengo. Aí você vai dizer assim, eles são sinônimos? Eles não são sinônimos, mas são expressões que se recuperam. É igual a Bruno, que é igual ao capitão mais popular do país. E o outro é presidente da República, que é igual a Lula,
que é igual ao presidente mais popular da história. Então, olha só. Você vai dizer assim, eles são sinônimos? Eles não são sinônimos. Igual... Nem bonito e lindo são sinônimos, mas eles estão dentro desse mesmo campo, né? Mas o que acontece? Eles são sinônimos dentro do texto, são expressões que se recuperam dentro do texto. Isso você pode fazer, isso pode fazer e você deve fazer. É a coesão lexical. E eu vou dizer mais, é um tipo de coesão melhor do que você ficar utilizando, por exemplo, toda hora pronomes relativos, mesmo, referida, que, o qual, toda hora, tá bom? E como é que a gente chega nesse nível de substituição de compreensão de coesão? Você deve estar se perguntando, né? Treinamento. Nada. Depois que você conhece a teoria de redação, você precisa treinar. Porque a gente só chega à excelência com treinamento. Não tem outra forma. Vão te dar 200 mil estratégias, vão comentar 200 mil temas para você. Se você não souber escrever bem, se você não souber utilizar bem as retomadas e os termos que você quer recuperar, você não vai fazer um bom texto. Então precisa o quê? Treinar. Estuda a coesão, leia os capítulos de coesão, estude as conjunções, mas escreva. Porque uma coisa é a gente analisar as conjunções numa questão objetiva de gramática, outra coisa é a gente utilizar essas conjunções. Outro exemplo. Boa notícia. Há uma informação no rótulo dos remédios. Aqui pouca gente presta atenção. O teor de álcool contido nos produtos. O Conselho Federal de Farmácia está bastante preocupado com o assunto. Então, vamos lá. Há uma informação no rótulo dos remédios. Está aqui remédios. Aqui pouca gente presta atenção. O teor de álcool. Contido nos produtos. Produtos retoma quem? Remédio. O Conselho Federal de Farmácia está bastante preocupado com o assunto. Qual é o assunto? O teor de álcool contido nos produtos, nos remédios. O órgão, quem é órgão? Conselho Federal. Tá vendo como é que dá para retomar? Dá para retomar, você tem que treinar. Encaminhou um pedido ao Ministério da Saúde para que a taxa máxima de álcool nos medicamentos seja regulada por lei. Ó, medicamentos aqui retoma quem? Retoma remédio e retoma produtos. O Conselho quer que, no caso dos medicamentos infantis, acima disso, afirmam os especialistas, a substância pode causar dependência em quem utilizar medicamentos com frequência. Qual a substância? O teor de álcool nos produtos. Beleza? Então, aqui a substância propriamente dita é quem? O teor de álcool. Tá? Então, esse tipo de retomada, ele é ótimo, ele é excelente para manter o encadeamento e a progressão do seu texto, que é avaliado em qualquer banca. Hoje, a banca que mais cobra essa questão do encadeamento e da progressão, dentro do critério de estrutura, né? Muita gente acha que estrutura é só margem em parágrafo. Não é. Encadeamento e progressão também está relacionado com a questão de estrutura. E a substância, aqui, o assunto, o órgão, são todos os termos que estabelecem o encadeamento e a progressão desse texto. Então, é, de fato, a melhor estratégia para as redações de concurso público. Tá. Então, aqui segue uma relação dos principais elementos de coesão, tá? Aqueles que você vai mais utilizar. O acínio desse modo, que tem um valor exemplificativo e complementar, isso é para você memorizar, é só uma lista de apoio. Né? Então, ela estava mal, assim, vírgula, faltou aqui, não pode ir ao evento. Aqui ficaria melhor, ela estava mal, assim, não pôde ir ao evento, acho que fica melhor. E, para períodos, ou seja, dentro do período, ele vai somar orações, né? Acrescenta algum dado novo. Tudo permanece imóvel e estático, tá vendo? Professora, ele pode iniciar parágrafo? Não, você não vai utilizar o E início de parágrafo, só com os períodos. Aliás, além do mais, além de tudo, além disso.
eles também são conectores decisivos, mas o além disso, por exemplo, ele pode somar, assim como o e. Ó. O além disso, ele serve tanto para ser decisivo quanto para fazer soma. Então, ó, as verbas estão cada vez mais baixas. Aliás, vírgula, pouco se faz com elas. Ele está acrescentando, tá vendo? Uma questão de decisão, de sendo taxativo ou só somando. Vai depender do sentido que você vai atribuir ao seu texto. Agora, nunca utilize o e em início de parágrafo, é sempre no meio do período. O mais e o porém, a mesma coisa. A gente não utiliza mais e a gente não utiliza porém em início de parágrafo. Em parágrafo não, professora? Não. Em parágrafo não. Você vai utilizar quando? Você vai utilizar o mais e o porém no meio dos períodos, tá? Vírgula mais, vírgula porém. O que eles fazem? Eles marcam sempre oposição entre dois enunciados ou dois segmentos do texto. Choveu bastante, mas não o suficiente para causar estrago. Então, ó, choveu bastante, você já pensa o quê? Caramba, alagou tudo, uma tragédia. Aí o mais vem com essa ideia oposta, ó, mas deu tudo certo. Não pensa no pior. Embora o ainda aqui o mesmo que. São relatores que estabelecem ao mesmo tempo uma relação de contradição e de concessão, tá? Então, embora ele tenha pedido férias, não conseguiu. Embora ela tenha chegado cedo, não encontrou o rapaz, né? Então, ó, ainda que o mundo caia sobre nós, ou seja, o mundo pode cair, seremos fortes e serenos nos embates. O que eu estou dizendo aqui? Pode até cair o mundo, mas ser forte e ser sereno é algo que eu já decidi para mim. Ah, professora, é interessante memorizar? Sim, você precisa saber. Por isso que eu falei, olha, vai estudar um capítulo, em qualquer livro você pode estudar as conjunções. Isto é, quer dizer, ou seja, em outras palavras, introduzem esclarecimentos, retificações e desenvolvimento do que foi dito anteriormente. Quando for uma retificação, ou seja, quando você quiser corrigir, você pode até usar, se você quiser corrigir o que você disse antes, né? Mas não é muito estratégico, você provavelmente vai perder ponto. O ideal é usar o isto é, o quer dizer, ou seja, em outras palavras, quando você for prestar esclarecimento ou quando você for desenvolver mais aquilo que você disse antes, tá bom? O cartão corporativo é o teste de caráter, isto é, determina a personalidade do dono. Tá vendo? Esse isto é aqui, ele está desenvolvendo algo que já foi dito antes. Eu não estou corrigindo o que eu disse antes. Se eu for corrigir, eu causo um problema de coerência para o meu texto. E o examinador vai perceber assim, caramba, ele realmente teve que corrigir porque começou escrevendo errado, tá? Aí vamos falar sobre a questão da articulação sintática de oposição. O que é uma articulação sintática de oposição? A professora juntou. Já que tanto a possessão quanto a adversidade podem marcar a oposição, eu trouxe essa oposição para você ver o que é. Então, aqui, ó. A gente pode fazer a oposição, né? Tanto por forma de coordenação adversativa, em que você vai utilizar as conjunções mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, por outro lado. Lembra-se, você tem que lembrar sempre disso aqui. O mais e o porém nunca iniciam parágrafo. Aí você vai dizer assim, nossa, professora, mas eu já vi, porém, já vi também. O que você acha disso, professora? Eu acho que não tem problema nenhum. Mas para prova, não pode. Se você for fazer prova, então, para a Fundação Carlos Chagas, é que você não pode utilizar mesmo. Por quê, professora? Porque a Fundação Carlos Chagas tira ponto de verdade. O que você acha? Eu acho uma grande bobagem. Inclusive, eu uso porém no início do parágrafo, mas eu não uso não, porque o mais a gente sabe que tem uma posição fixa. Agora, porém, não. Aí, como é que você orienta? Eu oriento sempre que utilize. Por quê? Você vai dar mole? Vai correr risco à toa? Você está entendendo? Então, você vai utilizar quem para iniciar parágrafo? Contudo, todavia, entretanto, no entanto, por outro lado. Um contudo e os outros eu posso utilizar tanto para parágrafo, ou seja, iniciar o parágrafo, tanto quanto para iniciar o período? Pode utilizar sim, tá? Agora, o mais e o porém você vai utilizar só onde? Só com os períodos.
O segundo processo de realização da articulação sintática de oposição acontece, como dissemos, por meio da subordinação concessiva. Lembra que eu falei para estudar oração coordenada e subordinada? É isso aqui. Utilizando articuladores como embora, muito embora, ainda que, conquanto, posto que, tá vendo? Muita gente usa posto que como explicação ou causa. Posto que é concessivo. Mesmo que e conquanto. Eu repeti o conquanto. Lembra sempre que o ser, ó, conquanto, é ser de concessão, tá? Para você não esquecer mais. E o P de porquanto é P de porque, tá? Aí você não esquece. Que são as conjunções que são conjunções ou locuções conjuntivas concessivas. E também você pode utilizar o apesar de, o a despeito de, o não obstante, o malgrado. Eu sou sempre pelo simples, tá? Eu acho que o feijão com arroz, relacionado à questão da gramática, é sempre uma excelente alternativa. Não tem por que você ficar se complicando, eu vou usar o conquanto, vou usar o malgrado. Besteira, usa o conector simples. Você tem quantos simples, embora, muito embora, ainda que, mesmo que, e você ainda tem um conquanto, apesar de, despeito de, que são conjunções ou locuções conjuntivas que vão acrescentar muito no seu texto. Então, não precisa ficar arrumando problema. Então, olha aqui, ó, isso aqui é muito importante para saber usar, né? Que aí relaciona a questão da conjunção com a pontuação. Lembra que eu falei que quando a gente estuda conjunção, dentro de orações, isso tem tudo a ver com pontuação. Não tem como estudar pontuação e não estudar conjunções. Os alunos não estudaram o suficiente, porém foram aprovados. Olha aqui, ó, o porém ele está logo depois da vírgula. Depois, ó, os alunos não estudaram o suficiente, ponto e vírgula. Por que eu botei o ponto e vírgula? Porque eu tirei da minha ordem direta a oração depois, tá vendo? Eu comecei com o verbo foram, aí desloquei o porém, ó. Porém aprovados. Por quê? Qual é a posição certa, fixa do porém? Depois da vírgula. Ele está depois da vírgula? Não. O porém é uma conjunção adversativa. Adversativa. Como é que a gente usa a conjunção adversativa? A gente usa a primeira oração coordenada, vírgula, e depois a conjunção, né? Sim. Só que o porém aí, ele está deslocado. Ele está logo depois do verbo da oração dele. Então, eu coloco ponto e vírgula para mostrar que houve aqui uma ruptura maior nessa minha estrutura sintática. Coloco o verbo e aí o porém vem com duas vírgulas, viu? Precisa escrever assim? Não. Por que você está mostrando então, professora? Porque geralmente os alunos usam errado. Então, eu estou mostrando para você a forma correta e confirmando que o simples, o feijão com arroz, é sempre a melhor alternativa. Depois, os alunos não estudaram o suficiente. Foram aprovados, porém. Professor, eu posso usar o porém no final? Pode. Eu, particularmente, Lilian, eu não gosto. Eu não gosto dessa questão da conjunção só lá no final, porque faz com que a pessoa tenha que voltar, ler tudo de novo, para poder entender a questão da adversidade, entendeu? Da oposição. Como é que você prefere, professora? Eu prefiro sempre essa aqui, ó. Para mim, a melhor alternativa é sempre o simples. Então, das conjunções adversativas, apenas a conjunção mais não tem essa mobilidade, ou seja, o mais, ele é sempre aqui, ó, no simples, vírgula mais. Agora, todas as outras conjunções, você pode fazer isso aqui. Mas, ó, das conjunções adversativas e não das concessivas. Contudo, todavia, entretanto. Ah, professora, então em todas essas posições do porém eu posso substituir por contudo? Pode. Por entretanto? Pode. Por no entanto? Pode. Deixa eu falar outra coisa que eu pego muito em redação. No entretanto, não existe. Não. É no entanto. Ó, assim. Ou entretanto. Beleza? Tá. Agora vamos falar sobre causa, né? A ideia de causa é uma ideia que eu gosto muito. A causa, ela trabalha sempre com a consequência. Então, eu vou mostrar primeiro os articuladores e depois eu vou mostrar para você como é que funciona. Tá? Então, aqui, ó. Os articuladores sintáticos de causa são
as conjunções e locuções conjuntivas. Por quê, pois, como, por isso que, já que, visto que, uma vez que. Todas essas são de causa. E a gente ainda tem as preposições e as locuções conjuntivas. O por causa de, em vista de, em virtude de, devido a, em consequência de, por motivo de, por razões de e graças a. Bom, aí o que eu quero mostrar para você aqui. A causa, tá? E a consequência são sempre pares, eles são sempre cíclicos, né? E sempre estabelecem uma relação. Ou seja, a causa, ela prevê a consequência. E a consequência prevê a causa. A causa é sempre o primeiro fato a acontecer. E a consequência é sempre o segundo fato. A causa, ela é sempre provocadora. Provocadora. Tá? E a consequência, ela é sempre o resultado. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que eu tenho causa, eu tenho consequência. E toda vez que eu tenho consequência, eu tenho uma causa. Sempre, sempre. Um é o fato 1. E o 2 é o fato 2. Então, se eu digo para você assim, ó. As ruas estão molhadas porque choveu, tá? As ruas estão molhadas porque choveu. Porque aqui é uma conjunção de causa. Por que não é uma conjunção de causa? Como é que a gente estabelece isso? A gente olha para a conjunção, toda vez que a gente olha para um porquê, a gente tem que perguntar assim, chover provoca as ruas estarem molhadas? Ó, caiu água do céu. Aí, quando caiu água do céu, a rua ficou molhada. Então, a chuva provocou a rua ficar molhada? Sim. A resposta é sim. Se a resposta é sim, as ruas estarem molhadas é consequência da chuva. Então, isso comprova que o porquê introduz uma oração causal. Essa aqui, ó, é uma oração subordinada, adverbial, causal. Por quê? Porque ela provocou a outra oração, que aqui é a oração principal. Então, a oração principal, ela tem uma ideia de consequência. Por que ela tem uma ideia de consequência? Porque ela carrega um fato que é um resultado. E você tem que saber usar isso na sua redação. O chover aqui provoca a rua estar molhada. Isso aqui é o fato 1. Então, qual é o fato 1? Chover. Qual é o fato 2? As ruas ficarem molhadas. Entendeu? E assim se estabelece uma relação de causa e consequência. É o que a gente chama de parcíclico. Se eu tenho causa, eu tenho consequência. Se eu tenho consequência, eu tenho causa. Depois a gente vai falar sobre a articulação sintática de condição, tá? E aí depois a gente vai falar sobre a articulação sintática de consequência e eu vou voltar na questão da causa de novo. Vou encerrar esse bloco aqui e a gente já volta para o próximo, tá?